Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor. Pessoal, antes de qualquer coisa eu quero agradecer muito a Deus e a todos aí que estão nos ajudando a compartilhar. Quando você compartilha, você faz parte daquilo que Deus está fazendo. Tem um bannerzinho que eu coloco só no final, esse aqui, ó. Então, se você for edificado depois dessa reflexão, eu tenho aprendido muito com cada reflexão. A reflexão não é minha, não é minha. Eu estou aqui para aprender assim com você. Então, quando você ouvir essa reflexão, pense que muitas das vezes pode ser que alguém precisa ouvir. Às vezes não é aquilo que eu preciso ouvir essa hora, mas muitas das vezes tem alguém. E na hora que você compartilha, o conteúdo chega até aquele, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi. A palavra de Deus tem direção certa. Ela não vai de qualquer jeito para qualquer lugar. Tem direção certa. E às vezes o seu compartilhamento faça que a reflexão dentro da palavra, reflexão na palavra, alcance alguém que está pedindo uma resposta de Deus. Então eu conto muito com o apoio de vocês para nos ajudar a compartilhar o conteúdo, tá bom, pessoal? Já fiz antes, já coloquei aqui, porque normalmente eu coloco isso aqui sempre depois do vídeo, né? Mas hoje eu fiz diferente. Pessoal, então vamos lá. Hoje como vocês sabem, estamos aí numa caminhada bíblica, capítulo por capítulo da Bíblia, estamos aprendendo um pouquinho a cada capítulo. E hoje não vai ser diferente, vamos aprender algo, eu tenho certeza, algo nós vamos aprender dentro de Gênesis capítulo 39. Então quero agradecer a Deus pela vida de vocês, Deus abençoe, e você que está aí adentrando ao nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Momentos de reflexão, nós trazemos várias reflexões à luz da palavra de Deus. Como eu disse, nós estamos numa caminhada bíblica, mas também temos aí a nossa playlist de temas variados aí, e já peço a sua sugestão de tema para que a gente venha aprender dentro do tema sugerido, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Gênesis capítulo 39, tem ali como subtítulo nesse banner, quando ninguém está vendo, Deus está. Então, vamos ver o que nós podemos aprender dentro de Gênesis 39. Porque Gênesis 39, ele mostra a história de José no Egito. Não então, algo que eu aprendi, não é José do Egito, porque ele não é do Egito. Está no Egito, mas o Egito não está nele. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, injustiçado e levado para uma terra estranha. Porém, mesmo em meio às dificuldades, Deus continuava com ele. E a grande lição desse capítulo, pessoal, é que a presença de Deus vale mais do que qualquer posição, prazer ou reconhecimento. Então vamos lá. Primeiro ponto. A presença de Deus vale mais do que as circunstâncias. E vamos aqui para o versículo 2 de Gênesis capítulo 39, que diz assim, ó: E o Senhor estava com José, foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, José era escravo. Humanamente falando, tudo parecia perdido, mas a Bíblia não diz que José estava em situação favorável. Ela diz que Deus estava com José. E a expressão hebraica para estar com, né? O Senhor estava com José, no original é in, no hebraico, que transmite a ideia de companhia, constante e proximidade. Então Deus estava assim com ele. Porque assim, José perdeu sua família, José perdeu sua liberdade, sua terra, mas não perdeu a presença de Deus. E muitas das vezes pensamos que Deus nos abandonou por causa das circunstâncias, porque as circunstâncias mudaram. Porém, Deus não mede o seu amor pela facilidade do caminho. Não é por causa da dificuldade ou aquilo que está passando que vai afetar alguma coisa de Deus sobre a minha vida. E dentro dessa ótica nós podemos fazer uma aplicação da seguinte forma: você pode perder muitas coisas nessa vida, mas se Deus estiver com você, ainda
possui o mais importante, que é a presença de Deus. Eita coisa boa. Segundo ponto, a fidelidade no pequeno precede a exaltação. Então nós vamos agora para o versículo 4 de Gênesis. José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, José não ficou reclamando da escravidão. Ele trabalhou com excelência. Enquanto outros poderiam murmurar, José servia. E a palavra hebraica para servir aqui no original é sharat, que significa ministrar, servir com dedicação e responsabilidade. Não é servir de qualquer jeito, é servir com dedicação e responsabilidade. Antes de governar o Egito, José aprendeu a servir. Isso aqui tem um ponto importante para nós aplicarmos aqui. Muitos desejam grandes posições, grandes, eu quero. Mas poucos são fiéis nas pequenas responsabilidades. Deus geralmente promove aqueles que aprendem a ser fiéis aonde estão. Ou como diz lá em Lucas, vamos lá. Quero mostrar para você. Lucas, capítulo 16, bem conhecido, versículo 10. Diz assim, ó: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Terceiro ponto: o pecado sempre se apresenta disfarçado de oportunidade. O pecado sempre se apresenta disfarçado de oportunidade. Versículo 7 de Gênesis 39. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Pôs os olhos em José. José era jovem, solteiro e estava longe de sua família. A tentação apareceu justamente em sua área de vulnerabilidade. O pecado raramente chega anunciando destruição. Chega de mansinho, bem quietinho. Vestido de prazer, de vantagem ou oportunidade. Mas José, ele enxergou além do momento. Se formos aplicar dentro dessa ótica aqui, o que parece uma oportunidade hoje para você pode se tornar uma tragédia amanhã. Nem toda a porta aberta foi aberta por Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Quarto ponto: a verdadeira santidade aparece quando ninguém está olhando. Versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és tua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José aqui, ele não disse assim: meu senhor vai descobrir, vou perder o meu emprego. Não está falando isso aí. Ele disse: eu pecaria contra Deus se deixasse ser seduzido, levado pela tentação da esposa de Potifar. E a palavra hebraica para pecado aqui é chatá, que significa errar o alvo, desviar-se do propósito de Deus. José, ele entendia que a maior consequência do pecado não era ser descoberto pelos homens, mas entristecer a Deus. Isso é algo que faz toda a diferença. E fazer uma aplicação dentro dessa ótica aqui: integridade é fazer o que é certo quando ninguém está observando. O caráter é revelado no secreto. Quinto ponto: fugir do pecado também é vitória. Vamos ler para o versículo 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. José não ficou negociando com a tentação. Ele correu, vazou.
E assim, muitas derrotas espirituais acontecem porque tentamos resistir onde deveríamos fugir. E lá em 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, temos uma referência. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Temos também uma referência em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Fazendo uma aplicação dentro dessa ótica aqui, existem batalhas que se vence ajoelhado, mas existem batalhas que se vence correndo. Imagina no dia de hoje. Vamos dizer, nos dias de hoje, colocar aqui uma seguinte ótica: José vazou, provavelmente a esposa do Potifar não era uma pessoa que chamava atenção, provavelmente. Imagine José contando isso para alguns colegas hoje. Colegas, sabe? O que falariam para ele? Ah, você é burro, que não, né? Mas não, essa é a ótica do mundão. José era alguém que temia Deus, então pouco importava a opinião das pessoas. O que ele se preocupava era a forma que Deus estava vendo as atitudes dele. Sexto ponto: fazer o certo nem sempre impede a injustiça. Vamos ali agora para o versículo 20. Diz assim, ó: e o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere. E a esposa de Potifar mentiu, dizendo, né, para quem conhece a história, ela quis se passar por vítima. José quisesse ter alguma coisa com ela. E José, de vítima, passou a ser vilão. E aí o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Então, José fez a coisa certa, fugiu, mas mesmo assim ele foi preso. E isso destrói a falsa ideia de que quem serve a Deus nunca sofrerá injustiça. Muitas pessoas, elas aceitam que o Senhor Jesus cuide do coração delas, muitas das vezes por falta de informação ou por informação errada. Seja, pessoas comentam: não, pode vir, vem para Jesus que é só vitória, só vitória, só vitória, vai ser tudo 10. E não é assim. Não é. Vir para Jesus não é estar isento de dificuldades. Vir para Jesus é permitir que ele cuide do coração. E da mesma forma que Deus estava com José nessas situações, ele também vai estar conosco. Essa é a diferença quando entregamos o coração para ele. Ele cuida. Ele cuida e está ali. Tem presença melhor do que Deus, do Senhor, do que Jesus está conosco na situação difícil, né? José foi então vendido injustamente, acusado injustamente, preso injustamente, mas Deus continuava escrevendo a sua história. Então, aplicando dentro dessa ótica aqui, nem toda dor é sinal de abandono. Às vezes você está sofrendo justamente porque escolheu obedecer. Olha, isso aqui é complicado. Quantas cabeças, mentes já passou? Poxa vida, parecia que antes quando não era de Jesus, era mais fácil. E por que agora é mais difícil? A palavra de Deus diz que a porta para chegar até o Senhor é estreita. É uma porta larga que você pode entrar despreguiçando. Não, ela é estreita, é apertado. É como o caldo de cana. Quando você vai tomar um copo de caldo de cana
E o rapaz que vai fazendo o suco ali, ele pega e quebra a cana em várias partes. E é engraçado que o mais docinho é quando ele tá tudo esbugalhado já. Parece que o caldo mais docinho é quando tá tudo esbugalhado ali e tal. E aí que vem aquela coisa assim. Mais as lutas que nós passamos, mais doce é aquilo que recebemos de Deus. Não estou fazendo uma inferência. Legal, vamos tudo sofrer. Não, não é isso. Estou falando que quando Deus está com você, quando o Senhor está com você, tem vitória. Tem vitória. 7º ponto. Deus continua agindo mesmo dentro da prisão. Vamos ali para o versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. Então, a mesma frase que aparece na casa de Potifar aparece agora na prisão. Deus não ficou na mansão. Deus entrou no cárcere com José. O Senhor não é Deus apenas dos dias bons. Ele também é Deus das noites difíceis. Então, Deus está com você no momento ruim e no bom. Diferente de muitas pessoas, que às vezes, quando você está nos momentos bons, elas estão ao seu redor. Mas nos momentos difíceis, você pode contar na mão para aqueles que você pode contar. Com Deus é diferente. Deus está conosco, está com você, seja seu momento de alegria ou seja seu momento de tristeza. Ele sempre está conosco. Fazendo uma aplicação aqui dentro dessa ótica, talvez você esteja vivendo uma prisão emocional, financeira ou espiritual. Lembre-se disso. O lugar pode ter mudado, mas Deus continua presente. Ok? E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Gênesis 39 aqui nos ensina que a presença de Deus vale mais que as circunstâncias. A fidelidade abre portas no tempo certo. O pecado deve ser rejeitado imediatamente. A integridade é provada no secreto. Fugir da tentação é sinal de sabedoria. Fazer o certo nem sempre evita injustiça. E Deus permanece conosco até mesmo nas prisões da vida. José perdeu a capa, perdeu a posição e perdeu a liberdade, mas nunca perdeu a presença de Deus. E me arrepiar aqui. E quem não perde a presença de Deus pode até passar pelo vale, mas jamais ficará abandonado nele. O Senhor estava com José e essa foi a razão da sua vitória. E continua sendo a razão da vitória do povo de Deus até hoje. Hein? Forte demais. Eu sempre digo que se tirar Deus da minha vida é o pior de mim que fica. Quem somos nós se Ele não estiver na nossa vida? Tudo será com a nossa força humana, nossa própria força. Até onde vai a nossa força? Você quer realmente vencer? Não tem como vencer. Tem o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então pode ser que sem Ele não sejamos tão vencedores. Ok? Então, falou contigo? Ajude a compartilhar. Ajude a compartilhar essa reflexão. Tenho certeza que assim como falou comigo aqui, falou com você, e tem pessoas que precisam ouvir essa reflexão. Precisam ouvir um pouquinho dentro dessa ótica da vida de José. A vida de José é fantástica, a reviravolta que ela acontece. Nos ajude a compartilhar para que essa reflexão alcance as pessoas que estão designadas por Deus para receber essa palavra, tá bom? Comentários, coloquem aí, pessoal. Comentem o que vocês acharam. Concorda? Não concorda? Coloquem a sua opinião e sugestão de temas, como eu sempre digo. Coloquem aí também nos comentários para que a gente venha trazer reflexão dentro do tema sugerido, tá bom?
Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Vamos tentar ser o melhor que podemos ser na ótica de Deus. E eu tenho certeza que a gente vai chegar a bons lugares em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Vamos estar trazendo aí Gênesis capítulo 40 já. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.